Tá gravando? Tá gravando? Tá? Então vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Daí, Gisele, como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem, e você? Tudo bem também. Estava sentindo Ó. falta dos nossos vídeos? Sem dúvida. Se é uma coisa que a gente gosta de fazer isso aqui, Ah, né? é gostoso, né? Esse bate-papo aí é uma delícia. A gente às vezes não tem a disponibilidade que gostaria, né, Sim, para sim. fazer os vídeos, né? Mas a gente se esforça aí para conseguir fazer com o menor espaço possível, né, entre um e outro. Porque tem que conciliar, né, os meus horários, os seus horários, né, os outros afazeres do dia, né? Mas Uhum, deu certo da gente se encontrar hoje novamente. uhum. Muito bom. Isso sempre faz bem, né? Esse bate-papo, né? É uma coisa gostosa demais a gente poder conversar e ao mesmo tempo compartilhar, né, as nossas experiências aí, as As nossas nossas, vivências, nossas ideias, né? passar um pouco das nossas descobertas com a vida aí, né, conforme a gente vai Uhum, passando, né? Muitas exato, vezes a gente consegue clarear o caminho para uns, né, às vezes melhorar para nós também, né? com Porque certeza. você vê que é interessante, às vezes a gente conversa sobre algum assunto que a gente abordou em outros vídeos com alguém pessoalmente, Uhum. e no final das contas você acaba recebendo outras informações que você não tinha ou que de repente você não estava tão claro na sua mente. Então a gente também acaba ganhando com isso. Você vê que coisa interessante? E uma vez que falamos sobre determinado assunto, você concorda que essa reflexão, até para nós mesmo, ela é mais clara, né? Porque Sim. muitas vezes nós vamos vivendo no automático, e uma vez que você começa a falar sobre determinado assunto, até essa mudança de percepção com relação àquilo que a gente pensava acaba mudando, né? Essa Sim. mudança acontece, né? Você vê, né? Uma pessoa percebeu que quando eu faço os vídeos eu seguro uma caneta. É E aí mesmo. ele falou: você precisa trocar a cor da caneta, precisa ter outras. E aí eu escolhi essa. Bonita, né? Super combinativo. Bonita. Eu É gostei. uma caneta alegre, né? É E alegre. você sendo uma pessoa alegre, Alegre? logo Uso uma caneta alegre. é do Mas seu trabalho? Você usa para trabalhar essa caneta? sim, a gente usa para trabalhar, mas não essa, né? Essa aqui, ela surgiu agora. Não é a caneta que eu uso diariamente. É, Mas eu fica aí, então. acho, eu acho que se você começar a usar no trabalho também vai alegrar o Você ambiente. sabe que caneta é um negócio que eu valorizo bastante no trabalho. Uhum. Eu não gosto de escrever com qualquer caneta, né? Tipo, você não pega a primeira caneta que está na sua frente e sai escrevendo, né? Até porque normalmente o que a gente escreve, né, não é para ser jogado fora, né? Você já está Uhum. Sim, anotando ou você sim. está preenchendo algum formulário importante. Uhum. Então, às vezes parece uma bobagem, mas até você escolher a sua caneta é importante. Cuidado, né? Sim, cuidado com aquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes, olha, você vê, eu já percebi isso em mim, algumas pessoas já devem ter percebido também. A caneta, ela influencia diretamente na sua letra. Diretamente. Uhum. Porque umas têm mais atrito, então você tem que fazer mais força. Sim. Outras passam mais leve, então a sua letra fica mais corrida. Até isso você observou. Uhum, sim. Interessante. Então, muitas vezes eu não estou usando uma caneta que está ali parada em cima da mesa. Eu estou usando uma caneta específica que eu trago Então você comigo e já que eu, tem a sua própria isso, que eu caneta, gosto porque de escrever tem com as ela. características que você Sim. escolheu. Muita gente faz a mesma coisa e às vezes é por instinto. A pessoa nem percebe que ela acabou escolhendo aquela caneta e porque ela gosta daquela caneta. E você escreveu já com essa? Já, Gostou? ó, para você ver, ó. Ele é uma caneta leve, você passa no papel, ela vai até o fim, ó, não para. Diferente de uma caneta esferográfica, por exemplo. Aqui, ó. Muitas vezes ela vai apagando, ela começa apagando e depois sai a linha. Então, isso sugere que você usará essa caneta estampadinha aí no seu trabalho e tá tudo bem. Ah, essa caneta aqui eu gostei. Ó, pra você fazer assinatura, muitas vezes você não precisa pôr pressão, né? Uhum. Você consegue segurar É, mais ela é leve, longe. né? Uhum, Não, e são cores bem alegres, eu gostei. uhum.
Mas voltando ao foco, né? Uhum. Que a gente estava falando sobre ter parado de gravar por um tempo, mas a gente não parou, né? A gente só estava conciliando as tarefas aí do dia a dia e tal, né? E assim, quando a gente vem conversar com as pessoas, ou mesmo a gente fazer um bate-papo aqui, gravar um vídeo, né? Não é simplesmente fazer de qualquer jeito, né? A gente não faz de qualquer jeito, grava a hora que dá. Tem né? toda uma preparação, né? Sim, a gente precisa se preparar. É fazer o nosso melhor para que as pessoas também possam absorver, né, o conteúdo, né? Não é simplesmente vir aqui falar sobre qualquer coisa e de qualquer jeito. Né? Então, assim, você vê, gravar os vídeos, até então nós não fazíamos isso, e hoje a gente passou a fazer os vídeos e a gente encara da mesma forma como qualquer outra coisa na nossa vida, né? A gente sempre quer fazer o melhor. Exatamente. Então a gente procura evoluir a cada vídeo, né? Usar formas diferentes para fazer, ou de repente muda a câmera, muda o lugar, muda a luz, aprende a mexer com esse tipo de coisa, porque gravar um vídeo também não é simplesmente ligar a câmera e gravar, né? Tem todo No início mas depois você começa a perceber que tem coisas que dá para melhorar. Então você melhora a luz, você melhora o cenário, você melhora o lugar, o som, o ambiente, a forma como você fala. Aí você fica olhando se você mexe demais a mão, você mexe pouco, você fica parado, você fica encostado. Tudo isso você vai observando. A gente vai Assim observando. como você observa a caneta, você observa todos esses detalhes do vídeo. Olha E assim como observaram a caneta. Você sabe que se você começar a escrever um texto sobre essa caneta, a coisa vai, né? Só pela observação. Olha que interessante. Sim. Fala nisso, em escrever um livro, eu li um livro, ou melhor, ouvi um livro há pouco tempo atrás, não sei se as pessoas já conhecem, Viver e Pensar como um Gato. A autora, ela escreveu o livro simplesmente observando o comportamento do gato. Olha. E se você ver quanta ideia interessante tem lá dentro e que está diretamente relacionado à nossa forma de levar a vida, de resolver os problemas, de encarar as situações, de perceber que o mundo não é só a caminha do gato ali, né? Que tem muita coisa em volta do ambiente onde a gente está, do mundinho ali que a gente vive. Sim. Olha, interessante. Aliás, eu ouvi de novo, e algumas ideias a gente ouve separado. Às vezes a gente lembra de um determinado tópico, né, que ela abordou, e você vai lá ouvir só aquele pedaço. Qual que é o nome do livro? Agir e Pensar como um Gato. Agir e Pensar como um Gato. Então ela observou o animal. Isso. E as ideias que ela colocou ali no livro, a gente traz para a vida. Para a nossa vida como pessoa. Olha, interessante. Gostei. Então, ela acaba trazendo para você, né, que o comportamento do gato, por exemplo, podia ser um cachorro, um peixe. Né? A questão não é o animal, né, e sim a observação. A observação. E fazer a relação com a nossa vida, Isso, né? correlacionar com as nossas situações aí. Então você vê, e o gato, né, um animal simples, né, sobe nas coisas, desce, a maioria do tempo dorme, não para em casa. Então você fala assim, né, mas o que tem para reparar, né, num gato? E você quer falar alguma coisa que você achou importante? Eu achei importante? Não, eu gostei do livro todo, eu gostei. O livro, ele te prende. Você começa a ouvir as ideias e perceber que tudo tá... Alguma coisa que te chamou atenção que você poderia compartilhar? Que me chamou a atenção. O gato, você vê que o gato é um ser, né, embora às vezes está ali brincando e tal, né, mas ele está sempre preocupado com ele mesmo. Ele não está preocupado com o gato do vizinho, não está preocupado se está chovendo, não, ele está preocupado com o bem-estar dele. Certo. Eu, assim, em certo ponto, até achei que o gato é meio egoísta, né, mas assim, ele está preocupado com o bem-estar dele. Então, se ele vai tomar água, a água tem que estar limpa, gato não bebe água se o pote estiver sujo. Não bebe. Não come se o pote estiver sujo. Olha só. Eu não tenho gato, né? Então, quem tem esse tipo de animal em casa pode fazer essa associação, né, das coisas que você está contando. O gato, você não faz carinho nele. Ele já é mais... Não, é ele que faz, se acaricia em você, ele usa você. Que coisa. Então, quando ele vem e se esfrega em você,
É um desejo dele, ele não está lhe pedindo carinho. Aham. Então, se Ele- você tentar fazer um carinho nele, ele Ele já sai. arisco. Normalmente gato não é um bicho que fica ali te rodeando, Que bacana. né? Se você começou a passar a mão demais nele, ele sai. Então, e aí no livro ela traz essa ideia de que o gato está preocupado com ele. E quantas Não... pessoas, né? Quantas Desculpa. pessoas talvez estejam preocupadas somente com elas? Eu acho que na vida tudo tem que ter equilíbrio, né? Nós temos que nos preocupar com as nossas vidas, o que a gente está fazendo, Uhum. para onde a gente está indo, se aquilo que a gente planejou, projetou para as nossas vidas está dando certo ou não. Mas a gente também tem que olhar em volta. Nós precisamos estar de olho no que está acontecendo com as pessoas, com o ambiente que a gente está em volta ali, né? Uhum. Mesmo porque se vivermos só preocupados com o nosso bem-estar, como nesse exemplo do gato, né? Hum. Qual o sentido, né, de estarmos aqui? Porque eu penso que os nossos frutos, sejam eles quais forem, de doação para o mundo, é importante. Seja desde uma função dentro de casa, como qualquer outra função que você faça fora. Mas o produzir, né, o fruto e compartilhar com outras pessoas, né, o sair daquela história do ensimesmado, né, de viver só para si. Como que é a palavra? Ensimesmado. Nossa, que palavra bonita. Bonita. Em si mesmado. Eu vivo só para... Em si mesmo. Exato. Em si mesmado. Viu que bonita? Dá para verbalizar? Eu me em si mesmizo? Exato. Ah, é? Hoje eu estou me em si mesmizando. Não, aí você já tá inventando moda. Ensimesmado já tá bom. Tá Só bom. o adjetivo. Gostei, vou usar. E aí você deixa de, realmente, como você disse, olhar à sua volta e o que você pode fazer para ajudar. Às vezes uma fala, um sorriso, uma atenção, você já está doando seus frutos. Porque naquele determinado momento, quem está ao seu redor pode ser isso que esteja precisando. Uhum. Baseado nisso aí, você vê, eu uso muito o exemplo de cozinhar. Porque muitas vezes, do meu ponto de vista, a gente comete o erro porque as pessoas falam, eu não consigo cozinhar, eu faço comida, ninguém come. As pessoas reclamam da minha comida. E é exatamente o que você está falando aí, eu estou refletindo para uma situação específica que eu gosto de abordar, que é cozinhar. Sim. Eu falo assim, a melhor forma de você cozinhar bem é justamente você não cozinhar para você. Você cozinha para os outros, né? Então, muitas vezes você faz um arroz lá e a pessoa, nossa, mas seu arroz ficou papa. O seu arroz ficou muito duro, ficou solto, ficou assim, assado. Mas é porque você fez o arroz do jeito que você gosta. Eu gosto do arroz papa, então eu deixo ele papa e as pessoas comem e reclamam ou não querem. Eu gosto da comida cheia de pimenta. Aí você faz uma comida bem apimentada e ninguém come. Olha, esse olhar é Então eu acredito que o importante. segredo é você cozinhar para os outros. Fazer pelos outros. Lógico, é o que a gente está falando aqui, o equilíbrio, né? Eu não vou fazer comida só para os outros. É óbvio que você vai fazer uma refeição para você, né? Da forma como você gosta. Eu gosto de comida apimentada, então Sim. eu vou fazer um prato hoje para eu saborear. Sim. Mas não esquecendo que o outro pode não gostar da mesma quantidade de pimenta que você. Exatamente. Outras pessoas também precisam se alimentar. Senão você faz lá com seu tempero e... Você acha que a sua comida é a melhor do mundo? Quem não gostar, paciência. Quem não gostar não tem bom gosto, né? Não sabe o que é comida boa. Boa é a minha. Quem não gostar, pega uma marmita. Então. Mas então o tal do em si mesmar, já... Deu? Mais uma. Essa Mais eu não uma. conhecia, hein? A questão do em si mesmar, né? Você acaba realmente sendo... É quase o egoísta, né? Não é egoísta porque não tem um reflexo, né? Mas você toma suas decisões sempre baseadas em você, né? Então, o ensimesmar, né? Você olhar só para o seu próprio umbigo, né? Olhar só para si.
E aí essa questão da comida que você falou, né? Então eu faço a minha comida com o meu tempero, quem quiser comer, come, quem não quiser, Não tem bom paciência. gosto. É, isso é o viver como o gato que está se preocupando somente com ele, né? Uhum. Então eu fico Ótimo. imaginando assim, né? Quando você vai a um restaurante, por exemplo, né? O chefe, ele faz a comida, faz o prato lá, que é a especialidade dele, mas não é o gosto dele muitas vezes, Porque né? ele tem que pensar. Em quem vai comer. Porque Uhum, senão você pede uma vez, o negócio não é do seu gosto, ou tá exagerado demais, ou faltando algo em algum sentido, aham, não vai ter. As pessoas não vão pedir mais, né? Só quem realmente gosta daquele jeito. exato. Boa observação. Não sei se isso é totalmente verdade, né? Isso é a minha observação, né? O meu ponto de vista. Hum. Mas eu acredito que viver a vida, assim como cozinhar, né? Não é simplesmente eu olhar para o próprio umbigo. É o que você falou no início, é a questão do equilíbrio, né? Eu só posso fazer pelos outros quando eu estou bem. Então, essa história, né, de você nem estar num extremo cuidando só de si e nem no outro extremo fazendo tudo pelos outros e só olhando para os outros. Uhum. Né? Então, ora eu cuido de mim, ora eu cuido dos outros, eu ofereço os meus frutos para quem possa usufruir. E aí o equilíbrio é que é o ponto-chave, né? É, né? Porque a maior parte dos ambientes que a gente frequenta, né? Tá, tem outras pessoas, né? E cada um com o seu ponto de vista, a sua forma de agir, sua forma de pensar, né? De avaliar as Sua coisas. forma de viver, né? Sim. Uhum. Então, assim, se cada um for cuidar do seu, a gente acaba não tendo vida em sociedade, né? Não, cada um vai viver no seu mundinho e aí tem que ser formar um monte de ilha, né? Um monte de Isso. caverna e aí cada Uhum. um cuida do Cada um seu fica na sua. espaço. E você não tem vida em sociedade. E a vida em sociedade é exatamente isso, essa buscar o equilíbrio, né, para ter uma convivência quanto mais harmoniosa possível. Uhum. Se eu quiser sempre as coisas do meu jeito e não respeitar o espaço do outro, como é que faz? Como é que faz, né? Hum. Equilíbrio. Você vê, mudando um pouquinho o foco, né? Mas ainda no, ou melhor, mudando um pouquinho o assunto, mas ainda com esse mesmo foco na questão de equilíbrio, né? É igual a pessoa que, vamos falar do reclamão, né? Hum, A pessoa sempre reclama que a comida está ruim. Ainda falando da comida, mas reclamando que a comida está ruim, mas ele vive daquela comida, né? Ele uhum, não, vamos dizer assim, ele não tem uma outra opção. sim, A comida está ruim, ele vive ali uhum, reclamando sempre. E muitas vezes, né, se você for olhar por uma outra ótica, né, a pessoa está sendo alimentada diariamente exatamente por conta da reclamação dele, né? A reclamação dele é o que mantém ele vivo. Então eu estou ali reclamando que um dia o arroz não está bom, um dia o feijão está com pouco gosto, um dia a carne está dura, um dia o frango está magro e por aí vai. Então, assim, a gente também precisa equilibrar, né, essa questão do reclamar, né, do agradecer, para que você consiga com uma outra ter um outro foco, né? Você não ficar só com o foco virado para um lado, né? Só para o lado da reclamação, e muitas vezes você não vê que aquilo tem um outro lado e que é o lado benéfico da vida, né? uhum, Estou falando aqui de comida, de agradecer e reclamar de comida, porque a gente estava falando de comida, né? Mas isso vale para a vida para toda, todos né? os aspectos da vida aí, né? Uhum. Justamente de manter o equilíbrio. Eu costumo usar um exemplo sobre essa questão de reclamação. Hum, Imagina uma folha A4, uma folha de sulfite, e imagine que você fez um pontinho, né, com essa sua caneta aí que você tá. Gostou da caneta? Florada, florida, florada, florida. florada.
Imagina que você pega essa folha em branco e faz um pontinho a caneta no centro dessa folha. Esse pontinho feito a caneta representa os seus desafios, suas preocupações, o que não está do jeito que você gostaria que estivesse na sua vida. E a folha, o todo, é a sua vida. Então, você concorda que muitas vezes a gente olha para esse pontinho no centro, que são os desafios, as coisas que se reclamam, né? E esquece de olhar todas as coisas boas que temos? Você costuma agradecer algumas coisas da sua vida? Você é uma pessoa que agradece? Ou você já tem a tendência a olhar mais para o pontinho no centro da folha? A gente não pode ser hipócrita, né, e negar que de vez em quando a gente não fica de fato olhando só para o problema, né? Achando que tá tudo dando errado. Limita a nossa visão só para o centro da Limita, folha, né? é natural do ser humano, né? A gente não consegue manter esse equilíbrio. A gente fala aqui, né, mas é óbvio que a gente também é. Estamos num processo de evolução, né? De Sim, melhoria exatamente. contínua. O dia que a gente já chegar no ponto máximo, já não estaremos mais aqui, né? Sim. Então muitas vezes a gente está ali, a gente está ali encolhido, justamente porque a gente está olhando só para o ponto da folha. Exatamente. Fala, rapaz, olha quanta coisa boa em volta. E você está aí sofrendo por causa desse pontinho aí. Lógico, muitas vezes o pontinho, né, era um desejo de vida da pessoa, era uma resposta positiva que ele queria receber e não foi. Mas assim. É uma preocupação com o filho, é uma preocupação, sei lá, de alguma doença. Pode ser Sim. qualquer coisa esse ponto. Mas a ideia aqui é mudar o olhar para tantas outras coisas boas que temos na vida, né? Fazer esse exercício de olhar para a folha como um todo, né? Porque quando você também tira o foco, tem muitas coisas que só pelo fato de você tirar o foco, as coisas já se resolvem naturalmente. E tudo aquilo que você É o papel do presta tempo. muita atenção. É o papel do tempo, né? É o papel do tempo. Não é que vamos ficar sentado esperando, né? Já que vai resolver, ok, vou sentar e Vou esperar sentar e uma hora. esperar. É. Mas o fato só de tirar, né? Você vai continuar a sua vida, os seus projetos, mas o fato de muitas vezes tirar o olhar, né, com tanta intensidade daquele desafio, as coisas já vão se resolvendo. Olha que interessante. Então é olhar para o todo, né? Ó, estamos aqui, né? Depois de algum tempo sem gravar vídeos, né? E sobre a questão de agradecer e de reclamar, né? Eu agradeci pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Da gente ter voltado, né? A gravar os vídeos, porque no meio de tantas coisas do dia a dia, tantos desafios que a gente realmente tem para resolver, conseguimos, né? Conciliar o horário aqui para estarmos de volta. Então, é um motivo para se agradecer. E falando do reclamar, como você estava falando, né? Reclamar da comida. Muitas vezes reclamamos de coisas que é o clamar duas vezes. Ah, eu reclamo dessa situação que eu estou vivenciando. Mas se você ficar reclamando, é como se você estivesse clamando duas vezes. E a coisa vai se repetindo, porque a nossa palavra tem poder. Então, se você foca no que está de ruim, você concorda que aquilo vai se estendendo com mais intensidade? Mais um motivo da gente olhar para as coisas boas e tirar o foco do negativo. Né? E às vezes, como eu estava dizendo, né, a gente tem essa dificuldade muitas vezes, né, de conseguir olhar o todo. Porque às vezes esse pontinho, né, é um pontinho importante na vida da gente, né? Você não quer perder aquela oportunidade ou deixar passar aquela situação. Você quer resolver, né? De Sim. alguma forma, independente do que seja esse ponto, o foco de pensar naquilo é porque queremos, né, a solução do que está em questão. Mas você sabe que tem um provérbio que ele fala assim que o que tem solução, não precisamos nos preocupar porque tem solução. E o que não tem solução também não precisamos nos preocupar porque não tem solução. Ah, é mesmo? Eu vi isso em alguma
Então, se não tem solução, não preciso me preocupar, porque não tem Não, tem solução. coisas que realmente a gente gasta muita energia, né, com uma atividade cerebral acelerada para buscar uma solução, e tem coisas que não dependem da gente. No caso de não ter solução, é porque não depende Tá além das nossas do... ações, está além. Uhum, entendi. Mas aí perdemos sono, às vezes perde a vontade de se alimentar ou se alimenta em exagero, tudo como uma forma de buscar um alívio para aquele momento que está doendo, porque eu preciso encontrar a solução. Olha só. E aí, se eu olhar, né, para as coisas boas que tem ao meu redor, às vezes a gente contemplar a natureza, olhar para as pessoas que estão dentro de casa, agradecer as coisas boas que a gente tem. Pronto, você já muda o foco e se torna um pouco mais leve. É, né, um outro exemplo que o pessoal usa bastante é a história do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Uhum. É exatamente isso, é a sua ótica pro problema, né? Isso. Isso aí vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. A forma como vai vir a solução, né? Porque se o seu copo tá meio vazio, você já vai ficar desanimado até para resolver aquele problema, né? Já. É, Quando você. Essa questão da ótica mesmo que você disse, né? Quando você olha para o desafio. Eu gosto muito de usar a palavra desafio, Hum, porque quando você fala desafio, teu cérebro já vai buscando alternativas para você resolver. uhum. Quando você fala problema, dá uma sensação que aquilo não tem realmente o que ser feito. E muitas vezes nós temos muito mais desafios do que problemas propriamente ditos. É, Então, quando você fala, estou com um desafio aqui que eu não sei o que fazer. E aí, se você começar a se perguntar, né, como eu resolvo isso? Você acaba, teu cérebro buscando soluções. E aí a atenção, né, a observação, como você disse, né, de você de repente está ali na nossa frente, só falta mudar a ótica para enxergar. então você vê como é que são as coisas. Você vê como a gente nós não somos limitados, né? Mas muitas vezes a gente é limitado no sentido de enxergar além, né? Uhum. Porque nós, como seres humanos, a gente não tem limite, né? A gente pode chegar aí muito longe, né? Sim, sim. Potencial Mas, para muita coisa aí. exatamente. Mas nós mesmos acabamos nos limitando justamente pela forma como a gente aborda um problema, ou como a gente vê a solução, né? Você sabe que uma coisa você me fez lembrar dessa questão, né, de nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né, mais tempo durante o É dia. mesmo. É mesmo. Isso é uma frase do Jim Rohn, Então eu sou a média das 5 pessoas que eu conheço, que eu ou mais mais conheço, convivo no ou mais dia a convivo. dia. Então, muitas vezes essa ótica, ela acaba nos influenciando no sentido, né, por conta do que a gente vê no ambiente, né? Então, se você aprendeu a olhar as coisas de uma forma positiva, se você trouxe essa bagagem de casa, mas depois você acaba convivendo com pessoas que pensam um pouquinho diferente, a gente acaba absorvendo aquele contexto por conta dessa convivência, né, dessas 5 pessoas que convivemos mais tempo. Olha que interessante. Pois, hein? Então a gente realmente tem que cuidar, né, com Cuidar. o ambiente que a gente convive, né? Então, se de repente a gente convive com pessoas que só reclamam e só vê o desafio ali, né, o pontinho do centro da folha, automaticamente nós vamos pro mesmo caminho se a gente não atentar, não mudar a rota. A gente acaba copiando, né, os comportamentos, se deixando levar, né, pelos comportamentos. Mas a gente consegue perceber quando a gente está sendo... Porque eu falo assim, né? Vamos imaginar, né? A pessoa, ele é alegre. E ele convive a maior parte do tempo com pessoas tristes, pessoas que reclamam, pessoas que ficam olhando sempre para baixo, né? Hum. Mas a pessoa não vai conseguir perceber que ela está deixando
a sua forma de ser, né, e sendo, vamos dizer assim, né, transformado, né, pelo ambiente. Uma dica é prestar atenção como está a tua vida, como está fluindo a tua vida. Está indo naturalmente ou você precisa fazer, sabe aquela história de nadar contra a correnteza? Tudo é difícil, tudo demanda grande esforço, tudo demanda, parece que eu estou sempre indo contra a mesma correnteza. Uhum. Isso já é um indício. Será que eu estou realmente sendo alegre e não estou me dando conta? Ou eu estou sendo influenciado pelo ambiente que eu vivo? É verdade, né? Porque a gente normalmente está preocupado em viver a vida, né? Um dia de cada vez, mas a gente está ali Isso. sempre E na aí, luta. mas então, voltando à questão do início do bate-papo, né? É o olhar para si mesmo, essa observação, porque eu só posso mudar aquilo que eu conheço. E eu só posso mudar aquilo que está dentro de mim. Eu não posso mudar o outro, né? O outro só muda se ele quiser. Uhum. Então, é o olhar para si, sem ficar em si mesmado, vamos voltar ao termo legal lá de novo. E aí sim, uma vez que você se observa e você tem consciência dos seus comportamentos, aí o que não te agrada, você pode mudar. Então, essa história que você falou, né? De repente eu sou uma pessoa alegre, convivo num ambiente onde as pessoas reclamam, mas como que eu vou me dar conta que eu estou mudando o comportamento? De repente alguém vai falar para você que você está mudando seu comportamento e você não percebeu. De repente você começa a adoecer, como uma forma do teu corpo gritar, olha, não é por aqui. E aí é essa questão que você sempre bate, que é a observação. Esse é o caminho, um dos caminhos. Né? Mas é. Fala assim, né? Que é difícil, né? Porque eu costumo observar muito, né? O que está acontecendo em volta, na minha Uhum. vida, com as pessoas, com as coisas, né? A gente observa bastante. Mas eu confesso para você que mesmo observando muito, mas a gente, como é que pode dizer? A gente tem esse instinto de observação, mas ele não está ligado 24 horas, Ah, com certeza. né? Muitas vezes você passa batido. Muitas vezes é o piloto automático É, que manda. sim. Então muitas vezes você está ali perdendo horas de sono e você está só enfrentando a falta dele, né? Com o cansaço e tal. Você está dando um jeito, mas você nem percebe. Uhum. Como se você se adaptasse àquela Isso. situação, É. né? Mas tudo que é disfuncional, uma hora a conta chega. Né? No sentido assim, então, igual você disse, esse exemplo né, que você falou. Ah, perdi o sono, fiquei pensando em algumas coisas, e aí no outro dia levanta, vai trabalhar, porque é isso que, né, o dia a dia. Então, num primeiro momento, parece que tá tudo legal, tá tudo normal, né? Porque eu dormi pouco, mas eu estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo ter um dia produtivo. E aí, quando eu falo que a conta vem, é que assim, se você repete esse padrão, esse comportamento que não é tão saudável, de ficar com esses pensamentos acelerados e de ficar focando só no pontinho do centro da folha, vai chegar uma hora que essa conta, no sentido de sintomas, de você não se sentir bem consigo mesmo, né? Então aí vem os indícios de repente alguém que convive com você já fazer uma observação de um comportamento seu que não está legal. Então muitas vezes nós mesmos, né, precisa desse exercício de observação, de auto-observação, para conseguirmos ter a consciência do que pode ser mudado. E outras vezes, algumas pessoas do nosso convívio também pode ajudar. E se alguma coisa eu não estou observando, eu não estou enxergando, de repente uma pessoa próxima pode nos apontar o caminho. Mas você vê, né? Você está falando, uma outra pessoa muitas vezes pode fazer um comentário, né? Que você mudou, ou que você está diferente, ou que seu comportamento não está o mesmo de sempre. Mas a gente muitas vezes não vai achar que aquilo é só uma crítica e não que aquilo seja real. Muitas vezes isso pode acontecer. Mas se esse comentário aconteceu, será que não seria importante, não é concordar com a pessoa, mas prestar atenção? Por que ela
quis dizer isso. E aí, a partir desse insight, você acabar prestando atenção, aí sim, né? Fala, bom, se ela falou isso para mim, eu vou então começar essa auto-observação para ver se realmente ela tem razão ou se é apenas uma crítica e sem fundamento. Uhum. Então, de repente, essa auto-observação pode partir daí, desse comentário. Tá. Né? Né? Porque muitas vezes não, né? Acho que também é uma questão humana, né? A gente é resistente, né, a esse tipo de, vamos dizer assim, a evoluir dessa forma, né? Que a gente sempre acha que é crítica. Muitas vezes né? Mas é o que você está falando. A crítica, ela pode ter dois sentidos, né, de acordo com a sua recepção, né? Como que você recebe, né, aquele detalhe que alguém te falou, né? Ah, você parece que tá carrancudo ultimamente, né? Então, assim, né, de repente a pessoa pode receber de fato com bons olhos, né? E falar, nossa, mas será que eu tô mesmo mudando? Tá com a carranca? Uhum. Ou muitas vezes, né, a pessoa fala, mas era só um momento que você passou, né? Ou de repente você estava distraído, mas não que aquele seja o seu normal, né? Você sabe que tem uma coisa interessante desse exemplo que você deu do carrancudo, né? Você sabe que o outro é o nosso espelho. Eu só consigo enxergar no outro aquilo que ou está dentro de mim, ou eu tenho um potencial para, né? Ou faz parte da minha história em algum momento da minha vida. Uhum. Então, se eu consigo observar que você está carrancudo, será que isso também não faz parte da minha vida? Para que eu preste atenção nesse detalhe em você? É porque em algum momento eu passei por situação parecida. Uhum. Então, muitas vezes o que incomoda no outro pode estar dentro de mim, né, incomodando. Ah, não, mas aí eu vou pegar um exemplo bem. O cidadão lá ofendeu a colega de trabalho lá. Foi uma ofensa muito, né, uma grosseria. Vamos pegar um exemplo assim. Ah, mas então, se eu me incomodei com aquilo, é porque eu faço igual. Não. Você pode ter convivido com situações parecidas, aquilo já fez parte de você na sua história, no seu contexto, e que por isso que você consegue aquilo ser tão enfático, né? E incomodar. Claro que ofensa provavelmente vai incomodar a grande maioria das pessoas, mas é só um exemplo de que o que incomoda no outro muitas vezes está no nosso contexto, e é por isso que a gente consegue observar e consegue enxergar realmente aquela característica que acaba trazendo, né, para a nossa vida. É interessante isso, porque senão eu olho só o outro, né? Porque tem pessoas que têm esse hábito de olhar também só o que tem de ruim no outro, né? Sim. Mas será que dentro de mim não tem muitas coisas que eu quero também mudar e por isso que eu acabo, né, enxergando no outro que de repente eu poderia estar olhando para mim e mudando em mim, já que no outro eu não posso mudar, né? A gente dá dica, igual você falou, né? De repente, falamos, aliás, de você dar uma dica, olha, o seu comportamento mudou aqui e tal. Você dá a dica, mas a mudança só cabe ao Hum. outro. Então você vê, né, como é que a observação, né, e a vontade de evoluir, né, ela precisa estar presente na gente, né? Porque quem nunca ouviu, né, alguém falar assim, nossa, se eu tivesse menos idade com o conhecimento ou com a experiência que eu tenho hoje, né? Verdade. Ou seja, né, traduzindo em miúdos, né, assim, a gente precisa evoluir como pessoa rapidamente, né? Justamente para a gente conseguir aproveitar melhor o período, vamos dizer assim, a melhor fase da nossa vida, né? Porque muitas vezes você vai descobrir que você tem muito conhecimento, você tem muita experiência, você sabe viver a vida, mas você já viveu, né? Boa Isso. parte da sua vida, ou aquele período importante que você precisava daquele conhecimento já passou. Então a gente precisa, olha, isso é uma coisa.
Se pensar mesmo, às vezes até mudar na gente, né? Que a gente tem que melhorar ainda mais essa questão da observação, justamente para a gente poder viver melhor o período que a gente está. E não adquirir experiência com o tempo, mas a experiência só vem vindo, né? Sua vida sempre está lá na frente. Porque uma coisa importante também, né, sobre essa. Você é quem você é hoje por conta das experiências que você vivenciou. Sim. Então, se eu tivesse, por exemplo, 10 anos a menos com a experiência que eu tenho hoje. Então, mas você só chegou até aqui por conta de tudo que você vivenciou. Sim. E aí, quando você olha hoje para a tua vida e, e de repente faz uma comparação com algum fato que você vivenciou lá no passado. Mas se eu tivesse feito daquele jeito. Só que naquela situação você tinha uma consciência, hoje você tem outra. Então é muito Sim. simples, né? Se eu tivesse feito, se eu tivesse ido para o outro caminho quando eu tinha meus 25 anos de idade. Então, mas agora é Lá. simples. Lá era o caminho, era o que você tinha para fazer, era a consciência e a decisão que você tomou era a mais acertada, a mais assertiva. Hoje é muito fácil, né? Se eu tivesse tomado outro caminho, tá, mas hoje é hoje. Então hoje você olha com a maturidade, com os anos que se passaram e com a experiência que você adquiriu. Então eu Então, falo que cada fase, por mais desafiadora que seja, ela sempre contribui para a gente chegar onde a gente chegou hoje. então não se culpe por ter tomado algumas decisões erradas. De jeito nenhum. Culpa é um negócio que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Responsabilidade, sim. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e consequências das escolhas que fazemos. Agora, olhar para trás e ficar se culpando por coisas que se eu tivesse feito diferente, é a história do chorar pelo leite derramado, né? Não tem o que fazer. É viver de um jeito diferente, então, daqui para frente. O que você pode fazer de diferente para, então, o que está te incomodando, né? O que eu posso fazer de diferente para mudar aquilo que está me incomodando? O que cabe a mim? Qual é a minha responsabilidade sobre isso? E aí dar o seu 100% daquilo que lhe compete. Então, ao invés de ficar se culpando, assuma a responsabilidade e olhe para frente. E sem reclamação. Importante, né? Porque a gente reclamando o tempo todo, ninguém merece, né? Você já pensou você conviver com uma pessoa que só reclama? Deve ser bem estranho, né? Porque tudo que acontece, nada tá bom, né? Nada tá Tudo, bom? ou mesmo que seja uma coisa boa, ainda a pessoa reclama que não, mas poderia ter sido melhor, né? Isso. Então Rapaz, nunca vê o lado bom da vida. Falar em ver lado bom da vida, você já agradeceu, né? Ou você conhece pessoas assim, né? Você convive com bastante gente. Você sabe que nós estamos aqui conversando hoje porque alguém teve o papel de nos criar, de nos educar, de cuidar quando éramos seres totalmente dependentes. Você já parou para pensar que a grande maioria das pessoas pode não ter esse hábito de agradecer a vida, né? Agradecer quem nos colocou no mundo, quem cuidou, né? Porque a mãe biológica colocou, né? Teve os 9 meses ali, 8, 9 meses de gestação, né? Vamos colocar os 9 meses em média ali, né? Naturalmente, e nos deu a vida. A partir daí, se foi a mãe biológica, ou se foi uma tia, ou se foi a avó, independente de quem é que tenha feito o papel de cuidadores. Só estamos aqui hoje vivos porque alguém fez esse papel. Né? E muitas vezes a gente acaba reclamando, né? Voltando ao assunto da reclamação. Porque meu pai, porque quem cuidou de mim, porque não fez isso, porque não fez aquele outro, faltou, focando novamente no pontinho do centro da folha. E se mudássemos esse olhar para o agradecimento, né? Se for pensar, né, você viveu boa parte da sua vida, né, graças ao empenho ou esforço de alguém. Exatamente. Porque depois que você se torna adulto, né, você vai correr atrás Isso, aí você dos faz seus objetivos, dos seus planos, das suas metas, suas né? escolhas, né? Mas antes disso, tem alguém cumprindo as metas dele com você. Tem alguém cumprindo.
Né? Então, muitas vezes nós olhamos para esses cuidadores como, não fez mais do que obrigação. Não, eles não tinham obrigação. Eles podiam ter escolhido não cuidar. E aí, o que seríamos de nós? Estaríamos aqui batendo esse papo? Então, né? Ou poderiam ter feito melhor, né? Então, Mas era a condição que a pessoa... exatamente, era a condição. E eu acho que, enquanto cuidadores, pais, né, quem faz o papel de pai, de mãe, sempre estão fazendo o seu melhor. Por mais assim que a gente olhe, seja uma situação dolorosa, você pode ter certeza que sempre foi por amor. E sempre foi o melhor que tinham para fazer naquela situação. Olha só. Então, acho que Quanta coisa para observar, né? Quanta coisa para observar. Você citou o livro do gato, né? E falando agora de, especialmente pais, mães, né? Mas a gente fala do biológico porque, independente de quem criou ou educou, né? A gente está falando do pai, da mãe ou quem fez o papel dele. Tem um livro que se chama Onde Estão as Moedas? É um livro bem, acho que deve ter 35 ou 36 páginas. É um livro bem, você lê num dia. E fala exatamente desse olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, né? E muitas vezes olhar com amor, sem julgamento. É tão fácil a gente julgar, né? Ai, o meu pai, nossa, ele não fez aquilo, a minha mãe não fez aquilo. Mas você olha com a ótica de 20, 30 anos depois, né? Mas qual era a condição lá, né? O que eu tinha disponível naquela época? Isso, exatamente. Então, esse livro também é uma dica bem legal para a gente olhar para os nossos... hierarquicamente, eles estão acima, né? Porque eles nos deram a vida. E quando a gente observa esse livro, que é uma leitura muito fácil é um livro gostoso de ler, você muda o olhar e isso acaba se tornando muito mais leve, porque você já imaginou você viver aí 30, 40, 50 anos julgando pai, mãe? Olha que energia que você gasta. E muitas vezes a sua vida não flui só porque você está preso lá no julgamento de quando você era criança. Preso ao passado. Preso ao passado. Óbvio que o passado tem um papel importantíssimo nas nossas vidas, né? Mas a gente Claro. precisa saber resolver o passado. Sim. E o principal, né? Que o passado, ele tá lá e não tem como você mudar. Não. Você pode só mudar a ótica, né, com relação a ele, pegar algumas situações que você vivenciou como aprendizado. Agora, você ficar só preso lá, como que faz? Porque muitas vezes o que a gente vê é exatamente isso, né? As pessoas lutando para mudar o passado. E vivem, né, sei lá, mais quantos anos tem pela frente aí? Eu não olho para o futuro, para os projetos, para os objetivos que eu quero conquistar, não. Poderia ter sido diferente. Por que que a pessoa fez aquilo comigo? Ou por que que ela não fez aquilo comigo? Qual que é o projeto da sua Olha, vida? Mudar o passado. mudar o passado. Que coisa, não? Nossa, como se isso fosse Possível. possível. Então é muita energia, né? Sim, e isso eu acho que a gente vai entrando num ciclo de descida, né? Porque você só Ladeira tem abaixo. frustrações, né? Só. Porque você faz uma coisa tentando mudar o passado, ele não muda. Faz outra tentando mudar o passado, não muda. Ou então você faz alguma coisa para mudar a pessoa. Não, A ela não pessoa vai também mudar. não muda. Eu falei, gente, eu não sei fazer nada nessa Nossa. vida. Tudo que eu faço dá errado. Sou uma pessoa. Tô aqui para quê? Então, porque é daqui para frente, né? E o olhar para si, e aí a gente só pode mudar os comportamentos que estão, né, nossos, né? E aí quando a mudança acontece na gente, o outro acaba reverberando nos que estão próximos. Acaba o quê? Adoro. Acaba o quê? Reverberando. Reverberando. Eita. Ó, 2 palavras, anota aí. Pega o papel e a canetinha. Deixa eu escrever aqui. Não, essa canetinha que você gostou aí, que ele não solta. Gente, amanhã ele vai trabalhar com essa caneta. Ensimesmado,
Reverberando. 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 Opa, eu já ia escrever errado, gente. Reverberando. Reverberando, é o resultado que eu tenho. Então eu mudo em mim, isso acaba vibrando nas pessoas que estão. Tem a ver com vibração, então. Reverberando. O que eu faço reverbera nas pessoas. Isso, bonitinho, né? Gostou, né? Agora já... Então, se eu ficar me em si mesmando, eu vou acabar reverberando o em si mesmismo. É assim? Eu quero falar difícil, ficou bem difícil mesmo. Ficou bem fora do... Viu? Não floreia igual a caneta, não. Ó, a palavra é isso aí, não fica floreando. Reverberando, tá bom. Então, não fica floreando. Então vamos reverberar mais e em si mesmar mesmos. Então, acho que a mensagem desse bate-papo é tirar o foco do que tem de ruim, dos desafios, do que faltou, do que não deu certo, do passado, do outro que não quer mudar, e olhar para a folha que é a nossa vida como um todo, que tem muita coisa boa para. Aí um detalhe, né, ou daquilo que eu achei que eu acho que dava para ter sido feito melhor, né? Que eu faria melhor, né? Mas a condição lá era outra. Mas com certeza, a consciência que você tinha era outra. Então, hoje, se você tivesse o mesmo desafio que você teve há 20 anos atrás, lógico que hoje você vai tomar uma decisão diferente, uma forma, né, de resolver diferente. Por quê? Porque você daí já teve mais 20 anos de trajetória, de experiência, de vivência, e claro que você tem uma consciência diferente. Entendi. É por que eu não tinha uma caneta lá em 1977? Tinha feito tão bem, né? Olha, minha vida teria sido outra se eu tivesse uma caneta dessa lá naquela época. Então, e aí se você olhar, tá, mas eu não tinha caneta, mas eu tinha um lápis que escrevia tanto quanto a caneta. Entendeu como que fica mais leve? Ou muitas vezes isso aqui, né, não estava disponível lá naquela época. Exatamente. Simples Mas assim, né? se você tinha o lápis, você não conseguiu colocar no papel que você precisava? Exatamente. Pronto, já está resolvido. Hoje se tem uma evolução, melhore o que você já estava fazendo lá. Exatamente. Hoje você tem uma ferramenta melhor, né? Pronto. Aí você muda o olhar, a coisa fica mais leve. E o sofrimento, muitas vezes, ele vai se dissolvendo, né? Porque é o que você falou, viver no passado, sofrer. Fala que é sofrer 2 vezes, né? Mas acho que sofre bem mais que 2 vezes, né? Dá pra sofrer quantas vezes quiser, Dá, né? Essas pessoas ficam só batendo naquela situação ali de viver o que não deu certo lá e fica só reverberando. Reverberando você e suas palavrinhas aí, pra complicar a vida da gente. Onde que eu vou encaixar essa palavra agora? Amanhã, se você chegar, você vai, não, você não vai trabalhar? Você vai trabalhar, sei lá, amanhã, o dia que você for trabalhar. Você ir com essa caneta e com essas 2 palavras aí que você usou hoje. Vai reverberar muito. Vai reverberar e você vai sair desse ensimesmado. Não fica mais ensimesmado, muito bom. Não, mas o ensimesmado, de fato, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, né? Porque como nós temos essa limitação muitas vezes, né? Você nem percebe, né, que você está fazendo isso, né? Porque às vezes você está preocupado só com o próprio umbigo, né? Você acha que aquilo ali é o correto a se fazer, é o normal, que aquilo vai me trazer benefícios, de repente pode até trazer algum. Mas talvez... né, como projeto de vida, talvez não, né? Não, projeto de vida, acho que isso fica muito, como você usou bastante a palavra limitado, acho que fica muito limitado. Chega uma hora que você fala, e daí? Vou pra onde agora? Se você vive só pra você, e aí? É o que a gente sempre fala, né, do equilíbrio, como falamos no início. É olhar para si, cuidar de si, mudar os comportamentos que não estão de acordo, né, com o que você gostaria de ser. E no outro ponto, olhar e colocar os seus frutos a serviço das pessoas próximas, do mundo até.